Então, eu queria que você contasse um pouco da história dos psicodélicos no mundo, passando pela guerra às drogas, passando por como foi criado, tanto os sintéticos como a medicina dos indígenas. Então, se você puder dar uma passada para a gente aí ao longo da história, por favor. Tá, essa história é uma história longuíssima, né? Para falar dela, a gente ia precisar de uns 15 podcasts só falando sobre isso. Para vocês terem ideia, o uso do peyote, né, que é um cacto que teve amplo uso entre os indígenas da América Central, América do Norte, durante milênios. Já foi encontrado, estudos arqueológicos encontraram tumbas com mumificação de corpos, ou seja, os líderes, né, de 5.000 anos atrás, que foram mumificados, e mumificaram também pedaços do cacto. E nesses cactos ainda conseguiram encontrar traços de mescalina 5.000 anos depois, de tão bem feito que era o processo de conservação, né? Então, e mostrando também que aquilo era muito importante. Isso é mais antigo do que a escrita. Isso significa que tem grupos humanos fazendo uso dessas plantas de poder, dessas substâncias psicodélicas há muito, muito tempo. Mais recentemente, que elas ganharam o nome de psicodélicos, né, que é o nome mais famoso, dentre várias opções que existem por aí para falar das mesmas substâncias. Psicodélico é um neologismo criado nos anos 50 por um psiquiatra que buscava diferenciar essas substâncias, como a mescalina, o LSD, a DMT, que tem na ayahuasca, e a psilocibina dos cogumelos mágicos, que são as 4 principais. Eles queriam diferenciar essas substâncias das outras drogas, da cocaína ou dos opiáceos. A cocaína, por um lado, é um estimulante, os opiáceos, do outro lado, são depressores, né? São substâncias que baixam as funções biológicas, da sonolência, da menos consciência, da relaxamento, anestesia, da menos dor. E a cocaína estimula, deixa o cara acordado, deixa hiperativo, faz mais exercício, fala mais, se mexe mais, e assim por diante. E naquela época a ciência meio que classificava as drogas nessa linha binária. De um lado você tem estimulante, do outro você tem o depressor. E aí eles começaram a estudar mescalina e LSD e falaram, cara, isso aqui não cabe nesse raciocínio, precisa expandir, precisa pôr uma nova dimensão aqui, né? Que é o papo da modificação de consciência, da alteração de consciência, dos estados não ordinários de consciência, que é a forma que eu gosto mais de chamar. Então, são substâncias bastante particulares, são drogas muito diferentes de todas as demais. Foram muito estudadas na psiquiatria entre os anos 50 e o final dos anos 60, até que se tornaram muito famosas, especialmente o LSD, no movimento hippie da contracultura, principalmente nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, que se misturou com o movimento dos negros, dos gays, das mulheres, várias pautas progressistas que naquela época eram muito assustadoras para a imensa maioria da sociedade, algumas são até hoje em alguns locais, como aqui no Brasil, e é isso que dá a essas substâncias a fama que elas têm, né? Em geral uma má fama de droga recreativa, de hippie, de coisa assim que as pessoas não entendem muito bem o que foi esse movimento cultural, e elas foram esquecidas pela ciência e pela psiquiatria durante uns 20, 30 anos. Mas lá pelos anos 90 isso começou a ser revertido, a ciência começou a olhar de novo para essas substâncias e o tremendo potencial terapêutico que elas têm. E hoje isso é uma coisa imensa, né? É um campo que está assim, movimentando muita energia na psiquiatria e no assunto da saúde mental. Eu escrevi um editorial que vai ser publicado em breve na Revista Brasileira de Psiquiatria, em que eu explico um pouco o tamanho do impacto desses novos, porque não são só novos tratamentos, é um novo modelo de tratamento, é uma nova forma de pensar e de tratar a saúde mental com diferentes conceituais muito importantes, a forma como a psiquiatria está atuando hoje, né? Então, é um campo que está em plena expansão e é muito empolgante, muito estimulante e excitante de ver tudo o que está acontecendo e, de alguma forma, fazer parte disso.